sou a arquiteta Mabiola Fabre e você está no Arquitetura em Destaque. Hoje te apresento um projeto de reforma comercial que transformou uma cafeteria local em um aconchegante e sofisticado ambiente. O programa já está no ar, não vá perder. Hoje nós estamos em Cocal do Sul, numa tradicional cafeteria que teve um projeto de reforma pelo escritório Rita Williman Interiores. Oi Rita, tudo bom? Oi Mabi, tudo. Rita, conta um pouquinho pra gente o que os proprietários queriam quando te contrataram. Na verdade, eles queriam ampliar o espaço, por causa da demanda era muito grande. Então, o que foi feito? Antes aqui funcionava, além da cafeteria, funcionava a fábrica de doces. Aí a fábrica de doces eles construíram aqui ao lado e aí a gente ampliou tudo, abriu tudo para fazer essa ampliação, né? Quais as alterações que foram realizadas aqui? Como eu já falei, foi ampliado. Então, antes a gente só tinha uma parte do deck, da onde a gente está aqui agora, só que o deck era uma área aberta e tinha uma parte da frente, que era uma parte bem restrita, pequena. Então, foi ampliado em três partes, na verdade. Foi ampliado não, foi fechado o deck, foi ampliado ali a parte onde hoje é o atendimento e uma parte que é uma área reservada para festas. E ali atrás ainda foi feito um escritório para eles. Como ficaram divididos os ambientes internos? Os ambientes internos, eles ficaram divididos em 3 ambientes, na verdade. Onde tem o deck, onde tem a parte principal, que é ali o atendimento, e a parte reservada. Mas a entrada principal, na verdade, quem chega na Casa do Doce, ela entra tanto pelo deck, quanto pela entrada principal ali, que dá no balcão de atendimento. Então, foi feito 3 ambientes bem diferenciados um do outro. Onde ali na parte principal, onde estão os balcões, eu fiz tipo uma setorização, onde tem o balcão onde a pessoa pode ali fazer o pedido, que tem expostos os doces, salgados, e tem a parte ali que eu dividi, que a pessoa às vezes serve rápido, que a pessoa chega ali, pede o doce ou pede uma torta para atendimentos mais rápidos, assim. Para não acumular, né? Porque, na verdade, antes, como é que era a Casa do Doce? A pessoa chegava ali, tanto fazia o pedido, quanto ficava ali esperando para pedir o doce. Aí demorava muito. Então, isso foi uma coisa que ela me pediu, assim, que melhorasse agilizar bastante. o fluxo da cafeteria. Sim. E tem a parte ali do reservado, que é uma parte bem bacana, que hoje ela utiliza tanto para buffet de sopas como para café colonial. E aberto ao público, assim, em geral é no final de semana, porque lota a casa. Então aquela parte ali ela é obrigada a abrir. Rita, que sensação que tu queria que as pessoas vivenciassem quando entrassem na cafeteria? A sensação é de se sentir que estivesse em outro local, assim, tipo um ambiente mais romântico, mais acolhedor, tipo Gramado, um exemplo, né? Gramado, todo mundo gosta de ir para Gramado, por quê? Porque lá tu se sente, parece que tu está em outro lugar, está fora do Brasil, é uma cidade acolhedora, uma cidade gostosa. Então, essa foi a sensação que eu queria transmitir, assim. Então, eu procurei fazer um espaço bem aconchegante mesmo, e bem diferente, como eu já tinha falado, bem diferenciado um do outro. Então, eu brinquei bastante com papéis, com texturas, com cores, e eu acho que isso dá um aconchego ao ambiente, assim. E todo mundo gosta de chegar num ambiente diferente, né? Aconchegante. Então foi isso que eu pensei, assim, quando eu peguei para fazer, assim. E realmente tá tendo retorno, assim. Todo mundo que chega aqui, segundo a proprietária, diz assim, parece que eu estou em outro lugar. Conseguiu, então. Então foi bacana, assim. Agora vamos falar um pouquinho exclusivamente sobre o deck, que é um ponto marcante para as pessoas que chegam e visualizam a fachada. Bem, o deck é uma das partes que eu gosto bastante, assim, porque é bem quando a pessoa chega, realmente é o que tu falou, eles visualizam o deck, né? Então, antes aqui, nesse deck, ele era totalmente aberto.
Então, segundo a dona, foi pedido para fechar. Fechar por quê? Porque assim, ó, inverno, né, dias de muito frio, ele não era ocupado, ele era dia de chuva também não pode ser ocupado pela parte de ser aberta. E por não estar um ambiente totalmente acolhedor, totalmente aconchegante, assim. Ela queria que a pessoa se sentisse bem, ficasse num ambiente totalmente, voltando ao que eu falei, aconchegante. Então, no deck, aí fechamos o deck, na parte do deck, eu trabalhei com iluminação, trabalhei com esse lustre de cristal, e para dar uma sofisticada, porque querendo ou não, o deck é o quê? Ele é rústico, né? Uhum. A gente usa bastante madeira, o Já vidro. remete uma área externa, né? Isso. Então, o que acontece, Mabi? Aí eu tentei, eu fiz uma brincadeira, não fugi do rústico, mas dei uma sofisticada. Joguei o lustre de cristal, joguei tecidos no teto, em linho, para dar mais aconchego e abaixar um pouquinho também o pé direito, para ficar mais aconchegante. Joguei as cortinas em linho, brinquei com os pingentes e alguns detalhes no lustre em strass. As cadeiras e mesas eu procurei deixar em junco, aonde eu joguei uns pelegos que para dar um aconchego melhor, até imitando um pouquinho gramado, assim, né? Proposital. Dei uma humanizada com a árvore de cerejeira e a iluminação das arandelas nas colunas do deck também, para dar um aconchego. À noite esse ambiente fica bem aconchegante mesmo, bem gostoso. E é bem gostoso vir aqui tomar um café, né? Imagina, num ambiente desse. Que materiais tu escolheste para usar aqui, Rita? Eu tentei fazer um ambiente totalmente diferente do que era antes. Antes, se tu olhar o antes e o agora, tu não vai identificar o que era a Casa do Doce. Ela foi realmente toda repaginada. Então, eu procurei utilizar as madeiras escuras, onde eu usei aquele material, o cobre da Guararapes. Uhum. É uma madeira, um MDF que eu até gosto bastante. E que remete, que lembra o doce, o chocolate, o café. E pela cor, né? A cor escura, assim, é uma cor que eu gosto bastante, assim. E eu procurei usar bastante nas cadeiras e nos sofás, materiais sintéticos, que são práticos para limpeza, como o couro, foi utilizado bastante na cadeira, o couro amarelo. Eu utilizei nos sofazinhos aquela seda sintética, brinquei com as taxas também, que eu acho bem bacana. Que lembra um pouquinho os móveis de antigamente, assim, do tempo da avó, né? Que eu acho bem bacana. Lindos. Utilizei bastante papéis de paredes, que para mim, papel de parede é a alma, assim, do ambiente, assim. Eu gosto bastante de usar. A mistura da lista com o arabesco ficou bem legal também. Ficou bacana, Rita. né? As cores também eu procurei utilizar bastante o amarelo no papel, mas eu também dei uma brincada com bordô, né, e a listra, que eu acho que ficou bem interessante, assim, eu gostei bastante dessa brincadeira, assim. Então, como vocês podem ver, no deck eu usei lustre de cristal, mas tu entra ali dentro, o tipo de luminárias que eu usei foi totalmente diferente, foi todas revestidas com tecidos, então, para também não sofisticar. Ao mesmo tempo que eu quis sofisticar, eu também tomei um pouquinho de cuidado para não assustar. E a paleta de cores que tu usou já tornou o ambiente aconchegante. Então, tu brincou com isso, assim, acho que ficou bem legal também. Foi bem bacana, assim. E a proprietária, assim, que é mais bacana, assim, deu carta branca, assim, né? Ah, isso é ótimo, né? Isso deixa o profissional bem à vontade, assim. O chão antes era um chão claro, então eu procurei puxar o chão para a parte de madeira. Usei um revestimento cerâmico da Ceusa em madeira, que remete à madeira, que até tem muita gente que chega no chão, dá uma batidinha, é madeira de demolição. Não, é revestimento cerâmico mesmo. Bastante espelhos, como vocês podem ver, o espelho veneziano, eu usei bastante. Tem algumas paredes que tem recortes a laser com fundo de espelho também. Uma pausa rápida e já retornamos para te apresentar um projeto do escritório Rita Willeman Interiores.
Chegou a hora de você aproveitar a liquidação Desejo de Pagar Menos M Martin. Produtos incríveis em cama, mesa e banho com descontos especiais de até 50%. Visite uma loja e confira. O movimento determina a forma. A forma define a ideia. As ideias transformam a nossa vida. Pense, forme uma ideia. Caderode, a forma das ideias. Produtos que atendem os seus sonhos. Requinte bom gosto em diversas formas. Serviços exclusivos que personalizam seu ambiente. Excelência nos acabamentos. Pedecril, presente na Casa Cor Santa Catarina 2011. Prazer de viver bem. Criciúma e Florianópolis. Consolidada há 16 anos, com loja e showroom no Criciúma Shopping, a Casa e Objeto apresenta sua mais nova casa. Agora também no bairro São Luís. Ponto estratégico, estacionamento próprio, um amplo espaço. As mesmas soluções para conceder um toque especial para cada metro quadrado de sua residência. Conheça também o setor de aromatizantes. Casa e Objeto, 3437-8601. O Arquitetura em Destaque retorna te apresentando um belo projeto de arquitetura de interiores. Rita, a gente observa a utilização do papel de parede. Isso aí foi uma escolha tua ou uma observação do cliente? Ele queria o papel de parede? Mabi, o papel de parede é bem característico dos meus projetos, assim, eu uso bastante papel de parede, eu gosto. Por que eu gosto do papel de parede? Porque eu acho que ele deixa o ambiente quente, aconchegante e com isso eu procuro utilizar bastante, assim. E aqui foi bem bacana, assim, eu utilizei papéis um pouquinho mais carregados por ser um ambiente comercial, um café que eu acho que tem que... Pode ousar, né? Que dá uma ousada, né? Impactar um pouco, assim. Eu procurei utilizar papéis com uma boa qualidade, são papéis texturados, com texturas de tecidos e que imitam seda. E papéis bem trabalhados, assim, a listra, o brocado, a cor a composição dos papéis, né? Que tu vê no amarelo, o brocado no amarelo mesmo, a lista com 3 tons, e tu chega na sala ali reservada, eu já fiz uma integração, assim, eu usei a mesma linha de papel, mas eu usei um papel cheio de arabesco, bem carregado, para sofisticar mesmo o ambiente. Além de aconchegar o ambiente, de esquentar o ambiente, eu procurei sofisticar, assim, dar uma pesadinha no ambiente. Tem a parte do banheiro. O banheiro foi a única parte que a gente não mexeu da obra, assim. Então, o que a gente fez? A gente pegou, como ele não queria retirar os azulejos, mexer no banheiro, eu disse, não, esse banheiro eu vou ter que dar uma cara diferente para esse banheiro. Assim como tá, não vai ficar. Papel de parede não dá porque tem cerâmica no fundo. Botar o azulejo por cima a gente já não vai conseguir. Então o que eu fiz? Veio assim na ideia, vou brincar, vou adesivar esse banheiro. Sei que não vai ficar 100% porque tem um azulejo por baixo, mas vou brincar com ele. Aí o que eu fiz? Eu peguei e mandei plotar cidades. E nessas cidades eu procurei destacar, tanto no banheiro masculino como feminino, tem cidades do Brasil, tem cidades fora do Brasil,
E eu não deixei de focar Cocal, a pedido mesmo dos donos, assim. Cocal tem que aparecer, e realmente aparece, assim. Nos 2 banheiros, se observar, tem a cidade de Cocal do Sul. E quanto ao mobiliário fixo, o que foi realizado? Na parte de mobiliário fixo, começando pelo balcão de atendimento. Foi o balcão de atendimento, os sofás, os painéis cortados a laser. Essa foi a parte de mobiliário fixo. Então, eu utilizei o MDF no tom marrom, que é o cobre da Guararapes. E por que o tom marrom escuro? Porque além de deixar um ambiente aconchegante, foi um pouquinho proposital, porque que a madeira escura remete um pouquinho à ideia do café, do chocolate, que é um ponto forte aqui da Casa do Doce. E junto com o mobiliário fixo, eu brinquei um pouco com o mobiliário solto, que foi muito poucos. Eu usei uma bombê totalmente classuda, que utilizei no tom vermelho para diferenciar mesmo do mobiliário, para contrastar, na verdade, né? Do mobiliário que foi utilizado fixo. Em todos os ambientes eu procurei humanizar, eu gosto muito do verde, que eu acho que dá um aconchego assim, bacana. Então o verde foi bastante utilizado na Casa do Doce, eu brinquei na parte de dentro com os bambus mansus, usei os vasos vietnamitas, que eu gosto bastante. Em algumas partes eu usei vasos com a fibra de bananeira e com os buchinhos, que também eu gosto bastante. Foi utilizado bastante espelho, eu brinquei bastante com o espelho bronze, né, que são os espelhos fixos, que fazem parte do mobiliário. E nos espelhos soltos eu utilizei bastante o veneziano, para deixar o ambiente um pouco mais clássico. E as cores, Rita? Quais as cores que tu escolheu para o projeto? Quando eu fui contratada para fazer a Casa do Doce, eu analisei o antes e o depois. O antes, o que era? Era uma casa totalmente neutra para mim, sem vida. E eu visualizava aquilo como uma coisa sem graça. Então eu procurei buscar o quê? Eu procurei trabalhar em cima do projeto com cores. E nessas cores que eu trabalhei, eu procurei trabalhar com as cores neutras e as cores quentes. As cores neutras, que é o marrom e o bege, eu procurei neutralizar com as cores quentes, que foram as cores do bordeaux e o amarelo, que predomina bastante. E ainda para dar uma esquentada melhor, eu peguei e usei o quê? Eu usei uma cômoda bombê no tom de vermelho com dourado, onde entrando ali na parte de atendimento ela já se destaca por si, assim. E por ela ser um pouco clássica e a cor dela mesmo bem diferenciada. Já chama atenção. E também no próprio estudo, todo mundo sabe que as cores básicas na área de alimentação é o amarelo e o vermelho. Então eu trouxe isso para dentro da Casa do Doce, por antes eu achar a Casa do Doce um pouco, como eu já falei, um pouco neutra. Eu procurei trabalhar com essas cores. E eu trabalhei bastante com essas cores nos papéis de parede, que eu acho que foi o que destacou bastante, assim, e que deu bastante harmonia na casa, o que caracterizou assim, a Casa do Doce e deixou ela classuda, assim, sem deixar um ambiente pesado, sem deixar um ambiente fantasioso demais, né? Porque a gente tem que também se preocupar um pouquinho na hora que a gente vai fazer, porque assim, brincar com cores é bem gostoso, mas na verdade, no fundo, pode deixar o ambiente um pouco pesado, um pouco desagradável, cansativo, né? Então, esse ponto eu me preocupei bastante. Então, as cores que eu utilizei, eu acho que harmonizou bastante o ambiente. Assim. E quanto aos objetos, o que tu usaste para finalizar o projeto? É uma parte que me preocupa bastante quando eu vou fazer um projeto, assim, é a finalização. Por quê? Eu sempre digo assim, não adianta tu ir ali numa loja comprar um vestido totalmente bonito, tu não ir no salão te maquiar, tu
botar uma bijuteria bacana, né? Então, eu acho que a decoração ela vem como uma maquiagem para o ambiente. Onde com essa maquiagem eu utilizei ornamentos que enriqueceram mais ainda o ambiente, que foram o quê? Que foram os quadros, que são quadros de cidades antigas tem Roma, tem Grécia, Itália, e os quadros com espelho, assim, bastante quadro com espelho, e tudo uma linguagem só. Também utilizei bastante, como eu já tinha falado, os verdes, que humanizam o ambiente, que deixa o ambiente agradável, eu gosto bastante, como eu já falei, estou repetindo. Eu usei também, além dos ornamentos, alguns enfeites para dar uma cara de casa, na verdade, num ambiente comercial, né? Para a pessoa se sentir em casa, para a pessoa chegar aqui, se sentir mais à vontade, sentir como se estivesse na sua casa. E também, como todo o ambiente, a gente não pode deixar de colocar uma TV, né? Porque além de ter um sonzinho ambiente, também a pessoa às vezes está ali tomando café, gosta de ver uma imagem, ou um jornal, um clipezinho. Eu acho que isso aí dá um diferencial no ambiente comercial. Rita, o que foi pensado e realizado no luminotécnico? Bem, eu acho que a iluminação é tudo, né? Se tu tem que pensar em trabalhar, como era um ambiente comercial, uma casa do doce, eu trabalhei com um ambiente mais clássico, ou melhor, contemporâneo, porque a gente, na verdade, é uma mistura aqui, né? Tu vê um pouquinho do clássico, contemporâneo, do rústico. Então, eu procurei trabalhar com luminárias em cristais, que fica no deck. Por quê? Porque o deck é um ambiente rústico, o cristal, ele dá uma sofisticada. Trabalhei com arandelas em tecido. Na parte de atendimento, na entrada do café, a gente pode visualizar os embutidos, e as luminárias, os pendentes revestidos em tecidos, em linho. Rita, e o tempo de obra, como foi? Ai, Mab, foi uma das obras mais rápidas que eu executei até agora, assim. Foi muito rápido, foi durante 30 dias a gente conseguiu entregar. Então, a equipe foi bacana, foi um trabalho corrido, né? Foi trabalhado dia e noite para poder entregar, porque na verdade a Casa do Doce já funcionava, então ela não podia parar. Então a gente foi fazendo uma parte e a fazendo casa a outra, a casa lado. Funcionando, né? Os clientes entendendo que aquilo ali era uma melhora, era para melhorar. Então foi bem rápido, mas ao mesmo tempo foi bem tranquilo, assim, porque quando tu pega uma equipe bacana, que trabalha junto contigo, que... Eficiente, né? Chegaram ao ponto final. Então, foi bem tranquilo, assim. O tempo foi o tempo que ela deu pra gente mesmo e o tempo que foi executado. E após a reforma, Rita, como está sendo a aceitação? Mab, foi um trabalho bem... Não tem trabalho que não seja importante pra gente, todos são importantes, mas foi um trabalho que me deu bastante retorno e retorno também para cliente, que é o mais importante, assim. E a cliente está bem satisfeita, teve bastante aceitação, até no começo ela tinha um pouco de preocupação, será que não vai ficar muito chique, vai inibir as pessoas de entrarem aqui? Pelo contrário, assim, o ambiente dela dobrou, tanto que agora... pelo número de pessoas, como aumentou o número de pessoas que ela recebe aqui, a gente ainda vai ter que aumentar uma parte. Olha que coisa boa. Porque o final de semana aqui dá muita gente, sabe? E aí vamos aumentar para acolher mais pessoas, assim. E a aceitação foi boa, assim, bastante elogios. Realmente, a gente não pode se autoelogiar, mas a casa ficou bacana, ficou uma linda. Casa bonita, né? Linda. E a cliente ficou super satisfeita, que eu acho que é o mais importante, além da cliente, os clientes gostarem também, né? Que eu acho que para quem investe, isso é muito importante. É gratificante para ti e para o cliente, né? Rita, obrigado pela entrevista e por nos proporcionar belos momentos aqui no Arquitetura em Destaque. Mab, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês do Arquitetura em Destaque. E de poder mostrar mais um trabalho meu feito aqui na cidade, que
que é um grande prazer. Eu queria convidar as pessoas que ainda não conhecem aqui a Casa do Doce, que venham conhecer, que é um espaço totalmente aconchegante, acolhedor, com muitas coisas gostosas, né, Mab? Deliciosos. Para a gente saborear. E fica aqui em Cocal do Sul. E seria um prazer ter vocês aqui na Casa do Doce para conhecer mais um projeto do escritório Rita Willimann. É isso por hoje. No próximo Arquitetura em Destaque tem muito mais. Tchau! Chegou a hora de você aproveitar a liquidação Desejo de Pagar Menos M Martin. Produtos incríveis em cama, mesa e banho com descontos especiais de até 50%. Visite uma loja e confira. O movimento determina a forma. A forma define a ideia. As ideias transformam a nossa vida. Pense, forme uma ideia. Caderode, a forma das ideias. Produtos que atendem os seus sonhos. Requinte bom gosto em diversas formas. Serviços exclusivos que personalizam seu ambiente. Excelência nos acabamentos. Pedecril, presente na Casa Cor Santa Catarina 2011. Prazer de viver bem. Criciúma e Florianópolis. Consolidada há 16 anos, com loja e showroom no Criciúma Shopping, a Casa e Objeto apresenta sua mais nova casa. Agora também no bairro São Luís. Ponto estratégico, estacionamento próprio, um amplo espaço, as mesmas soluções para conceder um toque especial para cada metro quadrado de sua residência. Conheça também o setor de aromatizantes. Casa e Objeto, 3437-8601.